E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo Tavares, professor de História aqui do QG do Enem, e nós estamos na hora do Enem. Eu trouxe para vocês uma questão que, quando foi apresentada na prova, causou uma polêmica tremenda. Muitos candidatos nunca tinham ouvido falar da revolta do Vintém. Tudo bem, é verdade que o conhecimento acerca da revolta ajudaria o candidato, mas eu quero provar a vocês que uma interpretação acurada do texto seria o suficiente para que você acertasse essa mesma questão. Vamos dar uma olhada? Olha só. O texto diz o seguinte: em 1879, cerca de 5.000 pessoas reuniram-se para solicitar a Pedro II a revogação de uma taxa de 20 réis, um vintém, sobre o transporte urbano. Volta para mim. Olha que questão atual, né? O texto falando de uma revolta que começa com algumas milhares de pessoas se reunindo no centro do Rio de Janeiro, que era a sede do governo, era a capital do Império Brasileiro, contra o aumento de um vintém no preço da passagem do bonde, do transporte urbano. E outro ponto que você tem que levar em consideração: nós estamos no ano de 1879. Em 10 anos a monarquia vai cair. No final da década de 70, você já tem no Brasil um partido republicano, o Partido Republicano Paulista. Você já teve a circulação do famoso Manifesto Republicano, em que determinadas personalidades defendiam a queda da monarquia, o regime federativo, a extensão do direito de voto. Trata-se, portanto, de um momento conturbado da história do Segundo Reinado e, para piorar, uma revolta dessa no centro do Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhada. O vintém era a moeda de menor valor da época. A polícia não permitiu que a multidão se aproximasse do palácio. O que é o palácio? É a sede do governo. Ao grito de "fora o vintém", os manifestantes espancaram condutores, esfaquearam mulas eram bondes, puxados por mulas. Então a revolta atingiu níveis de violência. Atacaram os condutores, mataram os animais que puxavam o bonde. E a polícia está lá tentando evitar que a turba, que a multidão, entrasse no Palácio de Governo. E o que é o Palácio de Governo? O Palácio de Governo é a instituição mor da própria administração. Então o que a polícia está tentando fazer é evitar que a turba invadisse para garantir, para preservar a manutenção do próprio governo. Por que a polícia está preocupada com isso? Porque nós já temos, nesse contexto, a desarticulação da própria legitimidade. Alguns setores da sociedade civil questionam a legitimidade do império. A necessidade do progresso. A necessidade de avançarmos em torno do desenvolvimento social. E boa parte desses discursos que entende a monarquia como algo atrasado, obsoleto, ligado à escravidão, ligado à grande propriedade, ligado a obstáculos ao desenvolvimento maior da nação. Então você imagina que nesse contexto em que esses discursos passam a entender a monarquia como uma instituição carcomida, explode uma revolta no centro do Rio de Janeiro que está querendo invadir o palácio. Aliás, revolta essa comandada por um cara chamado Lopes Trovão, que vai ser um dos principais artífices, um dos principais arautos da República. Por isso, a preocupação da polícia em salvaguardar o espaço público. Volta. As estatísticas de mortos e feridos são imprecisas. Muitos interesses se fundiram nessa revolta, de grandes e de políticos, de gente miúda e de simples cidadãos. Desmoralizado, o ministério caiu, o Ministério da Fazenda caiu. Na verdade, o ministério cai e o aumento é revogado. Uma grande explosão social detonada por um pobre vintém. A leitura do trecho indica que a coibição violenta das manifestações, ou seja, o objetivo da polícia, representou uma tentativa de capturar ativistas radicais. O texto não fala sobre isso. A polícia querendo capturar aqueles mais exaltados na multidão. Proteger o patrimônio privado? Está salvaguardando o palácio, que é a sede do governo. Salvaguardar o espaço público. O ponto não é o espaço público como um todo, é a sede do governo. Olha só a letra D. Conservar o exercício do poder. Naquele momento em que a monarquia recebia tantas críticas, o objetivo da polícia era evitar que a turba, invadindo o palácio, pudesse de alguma maneira criar condições para que as críticas à monarquia, ou quem sabe, estratégias de caráter mais golpista ou de ataque mais frontal à monarquia pudessem acontecer. Por isso, o objetivo da polícia era conservar o exercício do poder. Pessoal, espero que tenham gostado. Nos encontramos em breve aqui numa outra oportunidade na hora do Enem. Um grande abraço e até lá.